Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse é um vídeo muito especial, é um vídeo que a gente vai ler um pouco, uns trechos de um salmo. Com certeza você já ouviu falar dos salmos tão conhecidos, né? Quase tão conhecidos como os provérbios de Salomão. Hoje em dia, as pessoas estão sempre falando do livro da sabedoria, os provérbios, que eu acho um livro maravilhoso. Mas eu estava pensando, eu estava lendo os salmos e eu estava pensando, né? Que muitas vezes o que a gente sente é difícil até mesmo de transmitir, de expressar. Às vezes a gente tem dificuldade de verbalizar. Então, como é bom quando a gente pega ali um salmo que está expressando toda a entrega a Deus, todo o coração a Deus, toda a dependência que o ser humano possa ter de Deus. E a maioria dos salmos foi escrito por Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, ou seja, uma pessoa que era muito amada, muito próxima a Deus. Então, são trechos, né? São salmos, são poemas que nos ajudam muito a que a gente se aproxime de Deus. E é uma coisa também que eu fiquei pensando, porque o livro de Provérbios, é claro que a sabedoria, ela é o próprio Jesus, né? A gente buscar a sabedoria, a gente busca a Jesus. Mas muitas vezes a gente pode confundir isso e pensar assim, vou buscar sabedoria, vou buscar me qualificar, me desenvolver, né, como ser humano. E a gente foca tanto na gente. Tem muito conteúdo aí na internet, até usando a Bíblia, falando da Bíblia, falando, né, pegando partes da Bíblia importantíssimas para o nosso crescimento pessoal, mas que daqui a pouco a gente pode correr esse risco aí de focar no antropocentrismo, né? Ou seja, o homem no centro de tudo, o desenvolvimento, né, pessoal, que é algo maravilhoso, mas só nisso, de forma absoluta, só o desenvolvimento do eu, né, do ego, em si mesmado, né? E já o livro, os Salmos, né? Essa parte da Bíblia que são os Salmos, e são os vários Salmos ali, cada um relatando, expressando alguma angústia até mesmo que Davi estava enfrentando e que a gente pode muito bem se identificar com isso. Pelo contrário, foca na dependência, um clamor a Deus. Então, eu acho muito legal a gente focar, não estou desprezando os provérbios, como eu disse, muitas vezes a gente se equivoca em achar que a sabedoria a gente busca em qualquer lugar, não. A sabedoria absoluta, a sabedoria plena, a sabedoria perfeita, ela tá expressada aí, expressa, aliás, né, na vida, no ministério de Jesus. Jesus representa para nós, não só como um exemplo de ser humano que ele foi, mas a nossa busca pelo eterno, né? A missão de Jesus, o ministério de Jesus, que ultrapassa só o bom comportamento, né? O comportamento exemplar e tal, mas é a nossa esperança na eternidade, na mensagem da cruz. Bom, então feito esse parênteses aí sobre a importância da gente ler os salmos e dando aí uma pincelada da minha opinião sobre a importância dos salmos na nossa vida, eu quero ler para nós o Salmo 25, porque eu sei que muitas vezes a gente deixa a Bíblia ali aberta na estante, pegando poeira, e às vezes a gente, infelizmente, não manuseia a Bíblia. A gente deixa ali achando que é um amuleto da sorte, que simplesmente ela aberta ali vai expulsar o mal da casa, e isso é um equívoco da nossa parte. Ou às vezes a gente nem pensa dessa forma, mas até por correria, por preguiça, por N motivos, a gente acaba não lendo a Bíblia. Então, eu quero pegar esse vídeo para gente ler juntos. Talvez, eu não sei se eu vou ler todo o livro de Salmos, do Salmo 25, mas eu vou ler alguns trechos. E com
com esse vídeo eu quero te inspirar, depois que terminar esse vídeo, você fazer a sua leitura na sua Bíblia. Se tiver empoeirada, passa ali um pano, tira a poeira, leia a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, como eu vivo falando aqui no canal, hoje em dia tem diversos tipos de Bíblia, né? Tem Bíblia em aplicativo online, se você não quer, tá acostumado com coisa digital e pensa assim, não preciso de papel, eu vou ter aqui um aplicativo da Bíblia. Tem vários de graça que dá pra gente baixar e ler a Bíblia. Tem livro, Bíblia papel aí de muitas versões mais atuais, né, com linguagem mais fáceis pra gente compreender. Tem letra grande, se a gente tem dificuldade de enxergar. Eu, por exemplo, já tô quase pensando, né? Já tô aí pesquisando o preço, já tô vendo uma Bíblia para comprar com letra grande, porque a minha Bíblia nem é a letra muito pequena, mas eu já tô sentindo uma necessidade de uma letra maiorzinha. Então tem muito tipo de Bíblia que a gente pode. Inclusive eu vou deixar os links de algumas Bíblias na descrição desse vídeo, para você daqui a pouco se inspirar, adquirir uma Bíblia, se gosta do papel, se é que nem eu tô tentando me adaptar a livro digital, eu sempre prefiro papel, né? Nossa geração é muito papel, né? Mas eu tô tentando me adaptar ao digital. Mas a Bíblia, eu pessoalmente gosto de ter ela física, no papel eu gosto de riscar, sublinhar, manusear. E claro que daqui a pouco, se você é mais tecnológico, você vai dizer assim, não, mas a Bíblia é digital também, a gente pode marcar, e beleza, cada um, né, lendo, assimilando, colocando essas palavras no nosso interior e procurando viver, né, o que está na Bíblia, é o que conta, é o que importa. Então, de qualquer forma, é importante a gente ler, não importa o formato. Então, vamos lá, vamos ao Salmo 25, que é um salmo de Davi. Fala o seguinte, olha que poético, olha que maravilhoso, olha que muitas vezes a gente não consegue, como eu falei no início aqui do vídeo, verbalizar, expressar, a gente sente dificuldade, às vezes a nossa angústia, a nossa dificuldade, as situações que a gente está vivendo na nossa vida, ela nos impede, às vezes, de conseguir expressar até mesmo para Deus as coisas. E por isso eu acho maravilhoso os salmos. E em alguns momentos da nossa vida é tão importante a gente ler os salmos e tentar, né? Pensa assim, usar aquelas palavras que Davi usou para Deus, a gente se apropriar daquilo para conseguir expressar ou até mesmo entender o que a gente está sentindo. E Davi sempre acaba, por mais que ele expresse, que Deus, onde que tu tá, Deus, eu tô triste, ou isso ou aquilo, né? Por mais que ele expresse as emoções dele, ele sempre, no final, às vezes, do salmo, ele fala, não, mas eu confio em ti, né? Então ele mesmo declarando, falando, né, que ele confia em Deus, que ele tem certeza que Deus está com ele. Então, é maravilhoso a gente se apropriar dessas palavras aí de Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então, essa parte aqui, eu gostaria de fazer um parênteses, porque como é importante, às vezes, na oração da gente, a gente ser direto com Deus, né? Às vezes a gente faz vai, né, rodeando e querendo falar coisas bonitas, mas Davi, naquele momento, ele simplesmente falou assim, olha, eu tô me achegando a ti, Senhor, a ti eu elevo a minha alma, eu quero que o meu ser se aproxime de ti, mas eu quero ir expressando, né, eu confio em ti, mas eu te peço, não deixa que eu seja humilhado. Não deixa que os meus inimigos triunfem sobre mim. Ele estava com essa preocupação. Ele foi direto ao ponto. Quantas vezes na nossa oração a gente precisa ir direto ao ponto com Deus também? Então ele estava preocupado com isso. Olha, ele estava se sentindo cercado, né, pelos inimigos.
pedindo, Senhor, não deixa que eu seja humilhado, não deixa que os meus inimigos triunfem sobre mim. Quantas vezes a gente não tem, às vezes, inimigos reais na nossa vida, né? Talvez a gente possa até ter, quem sabe você está me escutando e você está com uma dificuldade com alguma pessoa, no ambiente de trabalho, na família. Mas muitas vezes os nossos inimigos são as nossas questões emocionais, as nossas lutas, né? E Davi estava verbalizando, pedindo, indo direto ao ponto com Deus, Senhor, não deixa que os meus inimigos triunfem na minha vida. Então, que a gente possa pegar esse trecho e pensar na forma que a gente tem orado a Deus. Que a gente vá direto ao ponto, direto no que nos incomoda, no que nos inquieta, melhor dizendo. Aí depois, olha o que ele fala no versículo, eu vou colocar meu óculos, porque senão nem adianta ter a Bíblia com letra grande, né? Se a gente não usa o óculos. Eu forço muito a minha vista, muitas vezes, lendo sem o óculos. Vamos lá. No versículo 13, ele diz assim, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Aí ele, com convicção, né? Por mais que ele está passando aquela dificuldade, que ele está pedindo para Deus, né? Que os inimigos não triunfem sobre a vida dele, ele, com convicção, ele diz, ó, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. E essa verdade, essa convicção, a gente tem que colocar lá dentro do nosso interior, né? Na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente. A gente tem que internalizar essa verdade. Nenhum, ele fala, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Aí ele diz assim, ó, decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Então, provavelmente aqui Davi estava falando de inimigos reais, pessoas que estavam ali na volta dele, querendo puxar o tapete, aquele famoso puxar o tapete, né? E às vezes acontece na nossa vida, às vezes a gente está rodeado de pessoas que estão querendo o nosso mal. E Davi, com convicção, fala, ó, quem espera no Senhor não vai ficar decepcionado. Quem é que fica decepcionado? Quem age traiçoeiramente. Então, essa verdade a gente precisa internalizar. Por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia e colocar essas verdades no nosso interior. Lá no versículo 4, ele fala o seguinte, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Então, aqui ele é um clamor, né, uma oração, pedindo para Deus, para mostrar, né, Davi pedindo ao Senhor, ó, mostra-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, ensina-me aonde eu devo seguir, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, olha o coração humilde de Davi, pedindo para Deus dirigir a vida dele, para Deus mostrar o caminho. E reconhecendo, né, Davi verbaliza e fala para Deus, a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, na nossa vida, como é importante, às vezes, a gente vai vivendo a vida e tomando decisões, às vezes sem consultar Deus. Muitas vezes eu já caio nisso, né? E acredito que você que está me escutando também, isso não é diferente. Todos nós, seres humanos, a gente tem a tendência de ser tão independente, de pensar ali na nossa cabeça, eu vou fazer tal coisa. Às vezes a gente não consulta a Deus, a gente não tem no nosso coração aquele desejo de fazer a vontade de Deus nos mínimos detalhes. Às vezes a gente pensa assim, não, eu quero fazer a vontade de Deus, mas algo assim, tô indo na igreja, né, acredito em Deus, isso basta. E não, a gente pode vivenciar uma vida de relacionamento com Deus
nas pequenas coisas, nas decisões diárias da nossa vida, nas pequenas decisões, né? Às vezes até uma roupa que a gente vai comprar, isso não é algo trivial, não é algo banal, porque às vezes que diferença faz uma roupa na nossa vida, né? Porque a gente vai ser julgado, né? Ou a gente vai se colocar ali na sociedade com as pessoas conforme também que elas veem na gente, o que a gente está comunicando ali na nossa vestimenta. Então isso não é algo fútil, isso é muito importante. Às vezes quando a gente vai comprar uma roupa, quando a gente vai fazer uma conta, né? Uma compra grande, uma conta, pensa, porque isso não é algo banal também, porque às vezes a gente se mete em cada furada, né? Assumindo compromissos além do que a gente pode cumprir. Às vezes a gente se mete em contas altas, porque a gente vai pela emoção ali, pela... E se a gente consultar a Deus em cada detalhe, isso nos poupa aí de tanta dor de cabeça. A gente pedir para o Senhor nos dirigir, mostrar o caminho em cada detalhe, às vezes um relacionamento, enfim, né? Todas as áreas da nossa vida, em cada detalhe. Até mesmo assim, você que é pai, mãe que está me escutando, pedir para Deus sabedoria, que mostre o caminho, como educar os filhos, porque tem fases que são desafiantes para gente. Algumas fases são desafiantes para nós pais, ou às vezes perguntas, situações que vão se dando aí na vida da gente, que às vezes a gente pensa, meu Deus, como que eu vou agir nessa situação? Então a gente precisa, não só quando a gente tá ali naquela sinuca de bico, né, naquela dificuldade, naquela situação que a gente não sabe o que fazer, a gente recorre a Deus, não, mas a gente ter esse hábito de diariamente na nossa vida diária, nos nossos afazeres, nas nossas decisões, nas nossas pequenas decisões que impactam sim a nossa vida, a gente consultar o Senhor e fazer essa oração que Davi fez tão maravilhosa. Mostra-me o teu caminho, né? Ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, porque olha, se o próprio rei Davi não sabia como viver algumas situações na vida dele, né? Imagina nós, todos nós seres humanos necessitamos fazer essa oração. Ensina-me, Senhor, porque diante da vida, diante desse cenário que é a vida, que é algo tão complexo, tão desafiante, a gente tem que ter no mínimo humildade para reconhecer isso e pedir para o Senhor, ensina-me. Então vamos lá. Aí olha que Davi fala algo bem interessante que eu fiquei pensando assim quando eu estava lendo antes esse salmo. Olha o que ele fala: não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Então, olha que Davi fala sobre a juventude dele, os pecados, as transgressões, e quem nunca, né? Quem nunca? Ele foi sincerão aqui nesse trecho, nesse versículo, porque quem nunca? É muito raro ali que na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente não tenha cometido algum deslize. Aliás, durante toda a nossa vida, mas às vezes nessas fases da adolescência, da juventude, que, né, o ímpeto ali, a imaturidade, tanta coisa, a gente está mais sujeito a dar essas famosas cabeçadas na vida. Mas olha que legal que Davi fala: conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Então, mesmo que eu esteja falando aqui para uma pessoa que tá na vida adulta, começou deslizando na vida e na adolescência, dando cabeçada, fazendo coisa errada na adolescência, e isso continuou na vida adulta, e tá se sentindo assim, poxa, mas acho que Deus não quer nada comigo, porque eu sou um miserável, né? Miserável homem que sou. Só faço besteira. Davi falou algo que a gente precisa também internalizar isso como verdade.
Tu, Senhor, és bom. E Davi fez essa oração: não te lembre, Senhor, das minhas transgressões, não te lembre dos meus pecados. Que a gente possa orar isso também, como um sinal, outro sinal de humildade, de reconhecimento, que a gente falha, que a gente pisa na bola, que às vezes tem fases na vida que a gente tem, parece que 1 ou 2 neurônios, que a gente nem raciocina direito, que a gente vai pela emoção, que a gente vai às vezes pelo hormônio, enfim, né? Tantas coisas. E ele continua dizendo assim, ó: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, eu vou parar por aqui, que esse vídeo tá ficando meio longo. Esse Salmo 25, ele tem 22 versículos. Nós lemos até o 12. Então, com isso, eu quero te encorajar. Não vamos deixar a leitura incompleta. Então, pegue desde o primeiro versículo ou pegue a partir do 13 e continue a leitura, continue a reflexão, continue esse exercício de internalizar essas verdades bíblicas dentro, né, no seu interior. E essas verdades tão importantes que é a gente ter a humildade de reconhecer que a gente necessita pedir para o Senhor que nos mostre o caminho, e também essa necessidade aí, essa humildade que a gente precisa ter de se aproximar de Deus, pedindo perdão pelas nossas transgressões, mas ao mesmo tempo reconhecendo, como Davi fez, que Deus é bom. Não é porque a gente erra, pisa na bola, comete deslizes na vida, que Deus quer se apartar da gente. Muito pelo contrário, Deus é bom. Ó, aqui fala: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Não mostra o caminho aos justos lá, sem defeito, perfeitos, não, porque isso não existe. Todos nós, seres humanos, cometemos deslizes, cometemos as transgressões, os pecados aqui, às vezes na adolescência, na juventude, às vezes também na vida adulta, enfim, né? Desde que a partir do momento que nascemos já estamos no pecado. E o diferencial é a gente reconhecer isso em humildade, pedir para o Senhor, né, que dia após dia nos transforme, nos perdoe, nos mostre o caminho, limpe o nosso coração, mude às vezes as nossas inclinações para o mal, porque ninguém é perfeitinho, todos nós estamos aí numa caminhada, né, de santificação, que é o termo, né, para sermos mais parecidos com Jesus, que Jesus é o único ser humano, né, ser humano, Deus que pisou nessa terra, perfeito, sem pecado, então é nele que nós nos espelhamos. Eu espero que com esse vídeo eu tenha te motivado, te inspirado a ler esse trecho da Bíblia, esse livro da Bíblia que são os Salmos, muitos salmos escritos por Davi, outros por outras pessoas, mas enfim, são partes da Bíblia, né? Toda a Bíblia é riquíssima para a nossa vida, mas esses trechos, como eu disse, às vezes a gente está em situações na nossa vida que a gente não consegue nem expressar, nem falar como que a gente se encontra. Então, ler esses trechos nos ajuda muito, que a gente se apropria dessas palavras e que a gente possa até verbalizar para Deus, falar, não importa que a gente copie aqui e fale, que a gente faça essas palavras na nossa oração. O que importa é o nosso coração. Se você tem o desejo de pedir para o Senhor mostrar o caminho para você, que Deus te perdoe das suas transgressões, pode ler aqui em voz alta esse salmo e faça essa oração como sua. Se aproprie dessas palavras e peça para Deus isso. O que importa é o nosso coração, o nosso desejo. Então,
Te convido a curtir esse vídeo se você gostou, a se inscrever aqui no canal, passar para mais pessoas, se foi edificante essa palavra para você. Abraço e até o próximo vídeo.